Bom dia galerinha do terceiro ano. Tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam todos muito bem. Galerinha, vamos lá então para mais uma aula de educação física, mais uma aula da semana, com a temática revisando os conhecimentos de educação física. Na aula anterior tratamos um pouco sobre o que é educação física, né? Vocês fizeram um quadrinho aí como tarefinha, né? Nesse quadrinho constava alguns dos conteúdos abordados pela educação física, né, ao longo aí dos anos de estudo, né, que eram os jogos e as brincadeiras, os esportes, ginásticas, danças e luta. Na aula de hoje nós vamos tratar um pouco sobre as brincadeiras, os jogos e os esportes, tá? Professor, existe diferença entre essas três coisas, esses três elementos? Existem, galera. Vamos lá então, para que fique claro para vocês. Primeiramente, a brincadeira. A brincadeira é a mais lúdica de todos esses elementos. Então, que contém, né, o intuito de divertimento, de descontração. As regras são extremamente flexíveis, ou seja, podem ser adaptadas e modificadas para o grupo que vai praticar, né? Então nós temos aí como um exemplo de brincadeira, né? O toquinho no ar, por exemplo, de futebol lá, né? Que a galera pega a bola de futebol e fica brincando toquinho no ar, ou o toquinho no ar do vôlei lá, né? Trabalhar o toque. São um exemplo de brincadeira, né? É um exemplo de brincadeira. Por quê? Porque as regras elas podem ser modificadas, né? Pode colocar a regra que vocês quiserem. Por exemplo, número de pessoas. Não há um número de pessoas certo para jogar toquinho no ar, né? Quantas pessoas quiserem participar, beleza, tá? Nível de habilidade. Não é exigido muito nível de habilidade, porque ninguém visa ali ganhar de ninguém no toquinho no ar. O que o mais importante ali é que todos se divirtam, né? E evite que a bola caia no solo. Então, a brincadeira lúdica que visa o divertimento e a descontração, né? Caracterizando assim a brincadeira, né? E depois vem o jogo. O jogo ele continua tendo as regras flexíveis, né? Só que aí entra a competição no jogo, tá? De forma moderada, não tão brusca, né, a competição, mas já entra a competição. Só que as regras são flexíveis para atender ao público. Por exemplo, o jogo, rouba bandeira. Existe a competição? Existe a competição. É um time contra outro, né? Disputando ali para ver quem vence. Então há uma competição, né? E as regras, elas são flexíveis no jogo. Você pode modificar essas regras. Por exemplo, no rouba bandeira, né, como foi citado aí o nosso jogo de exemplo, não há um número certo de integrantes por equipe, por exemplo. Se eu estou com 10 amigos ali, né? Eu e mais 9. Eu posso realizar o rouba-bandeira com 5 pessoas para cada equipe. Agora, se eu tiver com 6 amigos, eu e mais 5, eu posso realizar o rouba-bandeira com 3 pessoas para cada time, que não vai influenciar em absolutamente nada, tá? Não vou estar mudando assim o esporte, o jogo, que não pode acontecer, né? Não, o bandeira ele dá essa liberdade, tá? A bandeira necessariamente deve ser uma bola, né? No fundo lá, deve ter jogado em uma quadra. Não. Se eu quiser jogar na rua, eu posso. Se eu quiser jogar ali no gramado próximo à minha casa, eu jogo. Se eu quiser usar um galho como bandeira, eu jogo. Se eu quiser delimitar o espaço com um graveto na terra, eu posso. Então o jogo ela te dá essa liberdade de você modificar as regras dele, né, para atender ao grupo que vai participar. E difere-se da brincadeira no quesito competição. A brincadeira pode ser brincadeira que pode, né, obviamente tem brincadeira e há competição. Só que a competição da brincadeira é totalmente lúdica, totalmente, né, desprovida de qualquer tipo de gana para vencer a qualquer custo, né?
Já no jogo, a competição começa a ter um sentido um pouco mais elevado, né? Mas também não é nada muito radical, né? Pode ser uma competição ali tranquila que no final, né, da partida o que mais vai valer é a interação entre as pessoas ali que estão praticando aquele jogo. E por último a gente tem o esporte. O esporte, galera, diferente da brincadeira e do jogo, que tinham regras flexíveis, o esporte ele tem regras rígidas, né? Como assim rígidas? Deve ser praticado da mesma forma no mundo todo. Então, se você pegar o futebol, por exemplo, que é uma prática esportiva, vocês analisarem como é jogado no Brasil, aí vocês vão para os Estados Unidos. Vocês vão ver que é da mesma forma realizado lá. Aí eu vou para a Europa. Você vai ver que na Europa, futebol é jogado da mesma forma que você viu no Brasil e que você viu nos Estados Unidos. Ah, vou lá para a Ásia, vou lá para o Japão. Você vai chegar no Japão, você vai ver que o futebol é praticado da mesma forma que você viu no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa. Tá? Então, as regras são fixas, tá? No esporte. Não pode ser alterada de forma alguma. Senão descaracteriza o esporte e torna-se um jogo. Ah, professor, mas eu jogo futebol é um esporte? Futebol é um esporte. Ah, mas eu, de vez em quando, ali aos fins de semana, eu vou ali no gramado próximo à minha casa e eu com mais 8 amigos lá, a gente joga futebol, 4 para cada time lá. Aí você desesportivizou o futebol e tornou-se um jogo, tá? Não é mais futebol, é um jogo que você, né, ali com seus amigos realizaram, que se assemelha à prática esportiva do futebol, mas não pode ser chamado mais de futebol, tá? Só para que fique claro. Então o esporte ele tem regras fixas, né? E tem também mais uma coisinha que são as instituições. O que são as instituições, né? As instituições são, por exemplo, a FIFA, Federação Internacional de Futebol Associado, que organiza o futebol do mundo todo, né? Temos a CBF, que organiza o futebol brasileiro, né? Temos a Comebol, que organiza o futebol sul-americano. Então, esses órgãos aí, essas instituições, elas ficam responsáveis por organizar, reger o esporte, né, no mundo, e para que ele seja praticado da mesma forma, né, organizar campeonatos, como a FIFA organiza o maior campeonato de futebol do mundo, que é a Copa do Mundo, né, e as punições também, né, que daí os atletas que acabam, né, extrapolando aí as regras, aí as punições também são feitas por essas instituições. Então, basicamente isso, né? A brincadeira, resumindo, é a mais lúdica de todas, né? Pode ser que a competição exista, mas não com tanta ênfase. Depois temos o jogo, onde a competição começa a entrar com mais força, só que as regras continuam sendo flexíveis. E por último, o esporte, onde as regras são rígidas e tem como diferencial as instituições, tá? Que organizam e regem o esporte no mundo todo, beleza? Aí ali na página 8 nós temos uma tabelinha, né? Essa tabelinha tem o jogo e o esporte. E aí lá nos quadros da esquerda, motivação / objetivo, regras, espaço de realização e seleção dos participantes. Então vocês vão pôr assim, tá? Vamos fazer junto. Na motivação / objetivo do jogo, vocês podem pôr alegria, diversão. Ponto. Apresenta um fim em si mesmo. Aí a motivação / objetivo do esporte, competição e vitória. Regras do jogo, determinadas pelo grupo. Ponto. Podem ser alteradas. Regras do esporte, sistematizadas por uma instituição internacional. Ponto. Não pode ser alterada. Espaço e realização do jogo, adaptado ao espaço físico disponível. Espaço de realização do esporte, previamente determinado. Seleção dos participantes do jogo, todos podem participar. Seleção dos participantes do esporte, são selecionados os mais habilidosos e que apresentam melhor preparo físico.
beleza? Não esqueçam de fotografar essa atividade e a próxima, que vai ser a tarefinha, e enviar para o professor, tá bom? Aí na página 9, né, a gente tem alguns jogos e brincadeira, né, uma tabela também, no do Entrando em Campo, que nas colunas da direita tem jogos e brincadeiras, e nas colunas da esquerda, a origem. Na origem a gente tem três: a origem europeia, africana e indígena. E na frente, obviamente, tem os jogos e as brincadeiras em branco, onde vocês deverão preencher. Então vocês vão fazer uma breve pesquisa e citar alguns jogos e brincadeiras de origem europeia, tá? Aí vocês vão pesquisar e vão pôr ali. Depois, pesquisar alguns jogos e brincadeiras de origem africana. Então pesquisou, colocou ali, beleza? E por último, alguns jogos e brincadeiras que tenham origem indígena e colocar ali, tá bom? Aí, feito isso, fotografem ali a tabela que nós fizemos juntos aí da página 8 e também a tabela da página 9 e enviem para mim aí essas duas atividades, essas duas tabelas, para que possa contabilizar a nota da aula de vocês, nota, né, de vocês dessa aula, beleza? Um abraço, galerinha. Qualquer dúvida que tiverem aí pode entrar em contato comigo que eu estarei sanando essas dúvidas. Valeu, um abração, fiquem com Deus, tenham um ótimo fim de semana.